Olá, seguidor Fora de Eixo, seja muito bem-vindo a mais um programa. Estamos começando agora o Linha de Três, o programa que a gente fala de vôlei, principalmente dos times goianos. E dessa vez, um motivo muito especial, vamos falar de Superliga A, que temos dois clubes goianos na Superliga A masculina. Eu estou aqui com a Vitória Farias. Vitória, como que você está? A gente teve uma primeira rodada, era isso que você esperava? Infelizmente, era o que a gente esperava, né? Por ambos os times. A gente tem o Goiás aí perdendo de 3-0 pro Vôlei Renata, né? Com as parciais de 25-12, 25-20 e 25-18 pro Vôlei Renata. Querendo ou não, foi um atropelo do time paulista em cima do time goiano. E da neurologia foi um jogo mais acirrado. A gente tem que concordar que foi um jogo mais acirrado contra o atual campeão César Bauru, com parciais de 25-20, 28-26 e 25-21. Esse segundo set foi o mais acirrado entre eles. Então, assim, foi um jogo melhor de assistir, eu diria, do que o jogo entre o Goiás e o Vôlei Renata. Mas, infelizmente, era o que a gente esperava desde o do começo da temporada com esses jogos de estreia. E Renata também está aqui com a gente hoje. Bem-vinda de volta, Renata. Teremos nesse final de semana, para quem está assistindo o programa na sexta ou no sábado, né? Teremos Goiás e Neurologia, Neurologia Goiás, na verdade, comando da Neurologia. Ansiosa para esse jogo? Olá, seguidor Fora de Eixo, né, que está nos assistindo. Acredito que vai ser um bom jogo. Acho que vai ser um jogo acirrado. Querendo ou não, as duas equipes foram as equipes que subiram, né, da Superliga B para a Superliga A. São equipes que a gente espera que tenham níveis parecidos, né, que passaram por reformulações agora na pré-temporada. Então, sim, as expectativas são muito boas. O jogo é no sábado, né, no dia 2, às 11 da manhã, lá no ginásio Rio Vermelho. Então, como adiantamos já, tivemos a abertura da Superliga A, o Goiás foi enfrentar o Vôlei Renata fora de casa, foi o primeiro jogo da Superliga A, o jogo de abertura. A Vitória já começou falando para a gente como foram as parciais. Vitória, um encontro bastante difícil que o Goiás teve pela frente, né? O vice-campeão da Superliga da temporada passada. Foi demais, foi muito difícil esse jogo. A gente tem algumas estatísticas aqui. O maior pontuador do Goiás foi o oposto Sanches, o cubano, com 10 pontos, seguido do Batagim, que fez só 5, que é o capitão do time, que por escolha do técnico, ele não jogou a partida inteira, foi meio poupado ali. O Goiás também teve 13 erros de saque, 8 bloqueios e 2 aces. Assim, são estatísticas um pouco abaixo, né? Principalmente 8 bloqueios, 2 aces apenas, mas a gente tem que levar em consideração que o Goiás também acabou de subir e estava pegando o vice-campeão do ano passado. E atual campeão paulista, né? Com o apoio também, o Bruninho, o levantador, que acabou de chegar no time. A gente tem também o Bruno Lima, um argentino que joga bem, joga muito. Então foi um jogo difícil para o Goiás e assim era o que a gente esperava, infelizmente. Vamos ver agora nessa partida contra o Neurologia, ver o que pode ver o que o Goiás tem para melhorar, porque tem muita coisa para melhorar. Renata, a Vitória acabou de falar do Batagim, né? Que é um dos principais jogadores do Goiás e não rendeu tanto porque ficou no banco também, né? O Batagim que no campeonato goiano estava voltando de lesão, ainda sem ritmo de jogo, essa volta progressiva deve ser adotada pelo Goiás, né? Mas pode ser um fator desequilibrante no jogo contra a Neurologia. Exatamente, a gente viu, né, que durante algumas partidas do Campeonato Goiano ele não jogou. Em outras ele entrou em alguns pontos, em alguns momentos ali do set, acho que para pegar esse ritmo de jogo. Entrou, né, na partida contra o Vôlei Renata. Acredito que ao longo do campeonato ele vai voltar a ser titular, ele vai reconquistar essa titularidade. Assim que tiver 100%, eu acredito que eles não querem piorar a situação, colocar ele antes do necessário, antes de fazer toda essa preparação para não complicar mais, porque eu acredito que ele vai ser uma peça fundamental para a equipe ao longo da competição e pode ser, como você disse, peça fundamental no próprio clássico. Então,
A gente vê, por exemplo, durante toda a Superliga, pessoas, jogadores com muita potência, né, nos ataques. Então a gente vê o Darlan, por exemplo, eu acho que ele é um dos principais nomes assim que a gente pode ver que são ataques muito poderosos. E as defesas estão muito preparadas, são defesas muito mais treinadas, coberturas e bloqueios muito mais treinados. Então, ter esses ataques mais poderosos podem garantir mais pontos. Então, de certa forma, eu acho que a ideia é manter ele e colocar ele aos poucos para que ele não fique fora durante toda a temporada. Não, e é importante a gente ressaltar também que no Goiano ele não fazia tanta falta, porque o Goiás sobrava. O Goiás estava com times que disputaram a Superliga C, por exemplo, como o Vôlei Mais Tubiara. Então, assim, ele não fez tanta falta do que ele vai estar fazendo agora nesse primeiro jogo. Ele fez falta nesse primeiro jogo. Eu acredito que o Goiás sentiu bastante a falta dele e vai sentir essa volta dele ainda durante as próximas partidas. Uma coisa também que eu acho que é importante falar sobre esse jogo é que a gente via durante o Goiano o Goiás cometendo muitos erros. Então, erros de saque, a gente via erro de recepção, a gente via erro de ataque. Em alguns momentos parecia até que a equipe apagava durante o jogo, sabe? E eu acho que, e a gente até comentou em outros episódios do Fora do Eixo, que era, de certa forma, se o Goiás ia entrar assim na Superliga A. E, de certa forma, foi a equipe que eu vi. Foi uma equipe que, ao mesmo tempo, conseguiu uma liga ao longo do campeonato goiano, mas continuou cometendo muitos erros. Continuou, tipo, não parece, sendo bem sincera, assim, para mim parecia que a equipe demorou para engrenar no jogo. Parecia que a equipe demorou para entender que aquilo ali, tipo, ia ser um jogo muito mais difícil do que os jogos do Campeonato Goiano. E a gente falava que se a equipe entrasse com esse pensamento na Superliga A, ia ser atropelada. E, de certa forma, eu acho que foi o que eu senti assistindo esse jogo, sabe? Foi o que pareceu, foi o que a equipe apresentou. E não pode entrar assim contra a neurologia no próximo sábado, por exemplo. Renato, e a gente falava também durante as transmissões que tinha esses apagões, mas a gente achava que era porque estava jogando Goiano, sabia que ia ganhar de qualquer jeito, e por isso se dava ao luxo de ter esses apagões, mas que quando fosse pegar um time de Superliga A, acabaria que se concentraria mais no jogo, e não foi isso que a gente viu no jogo contra o Vôlei Renata, né? Exatamente. Tinha muito essa ideia de que, não, eles não vão fazer isso na Superliga, eles sabem. Só que não foi o que a gente viu. Eu acho também que foi muito a pressão da estreia. E o fato de saber que você vai jogar fora de casa contra o atual campeão paulista, contra o vice-campeão da Superliga A, pode ter pesado um pouco para o psicológico, né, dos jogadores também. Mas acredito que eles, ao longo da competição, vão dar uma engrenada melhor e tem que cortar erro de saque. Muitos erros de saque. Então, olha, você acredita que esses erros de saque tenham sido fruto de seu primeiro jogo da Superliga A, ainda os times pegando o ritmo? Ou você acha que já com os campeonatos paulista e goiano tendo acontecido, já era para estar um pouco mais azeitado esses times? Eu acho que é diferente, né? É diferente a Superliga de um campeonato estadual. Principalmente o goiano, que é muito mais fraco do que um campeonato paulista, por exemplo. Então, assim, eu acredito que eles deveriam sim ter trabalhado mais o saque desde o do início, quando estavam nesses campeonatos estaduais. Mas também a gente tem que levar em consideração a estreia. A estreia da Superliga, principalmente para o Goiás, é uma novidade. Né? O Vôlei Renata já estava lá, foi vice-campeão do ano passado, então já está um pouco mais habituado com esse cotidiano. Agora, o Goiás não. Então tem também esse a mais da estreia, mas eu acho que tem sim que melhorar, tem que treinar mais para as próximas partidas. Porque se continuar assim, vão dar metade do set para o adversário e o adversário não vai precisar fazer nada. Então, vão precisar melhorar mais, porque assim não tem como continuar. E a gente também teve o outro jogo da rodada de estreia, esse na quarta-feira, que foi entre SESI Bauru e Neurologia, o atual campeão da Superliga A,
contra um estreante pela primeira vez jogando a elite do vôlei brasileiro. Vitória, como foi esse jogo? Teve uma diferença muito grande com a do Goiás ou foi um pouco mais parelho? Não, esse jogo do Neurologia foi um jogo mais acirrado, digamos assim. Mesmo que o Neurologia tenha perdido de 3-0 para o SESI Bauru, que é o atual campeão, mas foi um jogo legal de se ver, um jogo bonito do Neurologia, que era uma equipe que a gente acreditava que seria um pouco mais fraca por questões extra-quadra, né? Questões que a gente vai falar um pouco mais à frente, mas que no começo do campeonato eles às vezes eles chegaram, né? A dizer que não iam participar por falta de patrocínio. Então, assim, ver o Neurologia nesse jogo de estreia foi bem surpreendente, eu acredito. A gente tem o maior pontuador de Neurologia foi o Renan Purificação, que é uma contratação nova, com 12 pontos, seguido do central do Renan Lewandowski com 7. Né? A gente tem também 18 erros de saque, que isso aí a gente já tem que prestar bastante atenção. Como assim 18 erros de saque no jogo? E tiveram também 6 bloqueios e 4 aces, né? A gente tem esse jogo do Neurologia, foi um jogo mais parelho contra o SESI Bauru, teve aí o segundo set com a parcial de 28-26, o Neurologia ficou muito perto de fechar esse set, o que já já estaria em vantagem com o Goiás, que foi aí atropelado pelo vôlei Renato. Ou seja, o Neurologia surpreendeu bastante nesse jogo de estreia. Um jogo bem diferente do que foi o do Goiás, mas também com muitos erros de saque, como a Vitória falou. Renata, você tem umas informações aí pra gente de quantos erros no primeiro set tiveram as suas equipes, né? Exatamente. Muitos erros de saque. 18 é um número que com certeza tem que ser trabalhado ao longo da temporada. Não pode ter 18 erros de saque num jogo. Ainda mais quando você joga com equipes que claramente não vão perdoar. Então, assim, é uma coisa que tem que ser trabalhada. E, assim, no primeiro set, 12 dos primeiros 21 pontos da partida, contando, né, os pontos do SESI e também da Neurologia, foram erros de saque. A Neurologia errou mais do que a equipe da casa, mas mesmo assim é um número muito grande e que, se continuar nessa tendência ao longo do campeonato, das duas equipes e também do Goiás, também do vôlei Renata, é uma coisa que eu acho que empobrece, de certa forma, o vôlei, né? Empobrece o esporte. Então a gente espera os rallies, a gente espera as defesas, os bloqueios, os ataques, e de certa forma a bola nem tá passando da rede ou tá passando muito forte indo para a lateral. Então, assim, é uma coisa que as equipes têm que se atentar ao longo da temporada, até porque muitos desses jogadores são jogadores de seleção, então são jogadores que estão em radar, que vão ser avaliados, e não tem como a seleção também ficar contando com jogadores que erram saque. Vitória, você falou no comentário passado sobre os erros do saque no jogo do Goiás, uma coisa muito interessante, que é dar meio set para o adversário logo de início. Isso fala um pouco também do poder de reação que a equipe tem que ter depois, né? Como que você vê os dois times, quais são os poderes, se tem poder de reação, se teve nessa primeira partida, tanto o Goiás quanto a Neurologia, e qual preocupação maior nesse quesito de erro de saque? O Goiás a gente tem que, no começo, já demoraram para entrar no jogo e parece que não entraram. É como se eles não tivessem entrado. Sabe quem entra naquela mentalidade de vamos jogar aqui que a gente tem que jogar. Foi tipo isso. Não foi um jogo bonito de se ver do Goiás. Eles demoraram para engrenar no jogo e parece que mesmo assim, tipo, jogaram de qualquer jeito. Então, o poder de reação deles nesse jogo em específico foi negativo. Eles meio que aceitaram todo o destino de estar jogando com o vice-campeão do ano passado, o campeão paulista, e aceitaram essa situação. Não foram atrás de buscar um resultado, buscar um set, diferente da Neurologia, que entrou surpreendendo o SESI Bauru. Eu acredito que nem o SESI Bauru teve tanta dificuldade. Eu acho que eles entraram no segundo set, principalmente, que eles quase perderam. Foi um set que fechou com 26, 28.
Foi um segundo set muito mais complicado para o SESI Bauru fechar. O Neurologia teve também os 7 points ali, então eu acredito que a Neurologia tem um poder de reação maior do que o do Goiás nessa questão dos jogos de estreia. A gente tem que ver também como que vai ser no restante do campeonato. A gente pode também levar em consideração só esse primeiro jogo. Mas até então, a Neurologia tem um poder de reação muito maior do que o do Goiás. E não só isso, tem um dado que no segundo set, o SESI Bauru abriu 16-10. E a equipe da Neurologia conseguiu empatar, por exemplo, em 20-20. Eram 6 pontos de diferença, sabe? Então, a equipe conseguiu ter esse poder de ir atrás desse resultado. E além disso, teve 4 set points que eles salvaram no primeiro set. Então, assim, são situações, no primeiro set não, no segundo set, foram 4 set points que eles salvaram. Então, saber que a equipe tem esse arsenal e essa vontade e consegue bater de frente com, literalmente, o atual campeão, é uma coisa muito grande. E um atual campeão que tem do outro lado, por exemplo, Darlan, Lucas Bergman, que tem o Bruno Lima, que é o argentino. Então, eu acho que isso até dá um pouco mais de confiança para a equipe para o restante da temporada, sabe? E falando em confiança, vamos ter já um jogo agora para mostrar qual time goiano vai estar mais a fim de permanecer na Superliga A e quem sabe correr por fora e brigar para um playoff, que é difícil, mas pode acontecer. Vitória, o que a gente pode esperar para esse jogo de amanhã, para o clássico entre Neurologia e Goiás? Olha, a gente vinha falando sempre da vantagem do Goiás, que o Goiás provavelmente teria uma vantagem, que devido aos outros jogos. Mas a gente tem agora, levando em consideração esse primeiro jogo, esse jogo de estreia, uma vantagem aí do Neurologia, que bateu, querendo ou não, bateu de frente com o SESI Bauru, que é o atual campeão. Então, vamos levar em consideração esse primeiro jogo. Eu acredito que a Neurologia, se entrar com essa mesma mentalidade que entrou no jogo de estreia, vai bater de frente com o Goiás e vai vencer a partida. Mas a gente nunca sabe, né? Às vezes o Goiás tá ali, treinou, eles ficaram parados por mais de 10 dias, né? Só treinando. Então, eu imagino que vai vir diferente para esse jogo, ainda mais levando em consideração que é o clássico goiano. Então, eu acredito que vai ser um jogo muito mais difícil entre eles dois. Vai ser um jogo com uma dificuldade maior do que foi na final da Superliga B, por exemplo. Vai ser diferente. Mas eu acredito, às vezes, que se a Neurologia entrar com a mesma mentalidade que entrou contra o SESI Bauru, vai levar a vitória para casa. O Renato, a Vitória acabou de falar desse retrospecto recente, né, do primeiro jogo da Superliga A. Mas como que está o retrospecto do clássico mesmo? Bom, as últimas 3 partidas, né, entre as equipes foram na Superliga B do ano passado, então a fase de grupo, a fase de pontuação, né, fase de grupos. Teve a final da Superliga B e também uma partida pela Taça Brasília agora, nessa pré-temporada, né, nesse período de montar a equipe antes da Superliga A. O Goiás venceu os 3 jogos, então o retrospecto ele é favorável para a equipe esmeraldina. E os 3 jogos por 3-1. Então, os 3 jogos por 3-1. Eu acredito, como a Vitória falou, que vai ser um jogo, de certa forma, que a Neurologia está entrando com um pouquinho mais de favoritismo, só que a gente sabe que contra a Neurologia o Goiás tem um bom desempenho, né? Então, eu acho que tem tudo para ser um jogo muito acirrado, tem tudo para ser um jogo muito emocionante e também muito especial para quem vá lá no ginásio Rio Vermelho assistir, né? Porque é o primeiro jogo de 2 equipes se enfrentando, primeiro jogo da Neurologia, né? Em casa, pela Superliga A e também primeiro jogo entre as equipes na competição, então acho que vai ser bem interessante. E falando desse clássico, a gente tem que falar de uma situação que a gente não queria estar falando disso nesse programa, que é a situação da neurologia. A gente teve o técnico Pedro Mosca falando que vários jogadores estão há mais de 4 meses sem receber. A gente soube, como a Vitória adiantou no começo do programa, que provavelmente a neurologia nem jogaria a Superliga A. Nessa semana,
eles assinaram um contrato para a Superliga A, mas a gente não tem mais detalhes na questão de valores, como que isso vai ajudar, se vai ajudar a pagar os salários, mas é uma situação bem complicada, né, Renata? Exatamente, a gente tem acompanhado, né, essa questão da neurologia durante toda a pré-temporada, desde que saiu a notícia de que talvez eles não participariam da Superliga A, e a gente fica, de certa forma, apreensivo, triste, né, porque a gente sempre torce pelo sucesso do vôlei goiano, do esporte goiano em geral, mas principalmente porque esses jogadores estão sem receber salário e porque eles são pais de família, eles têm as contas para pagar, eles têm que se bancar, né? Então, de certa forma, é uma situação muito complicada. A gente soube pelo Pedro Mosca, né? Ele falou em entrevista que, por exemplo, o Johan era um jogador que tinha assinado com a equipe para a Superliga A e pediu rescisão de contrato por conta dessa questão dos salários atrasados. Outros jogadores podem pedir também ao longo do campeonato, né, caso essa situação não melhore. O Pedro Mosca ainda disse que, por exemplo, tem jogadores com esposas grávidas, então são situações muito complicadas e que precisam do dinheiro, né? Hoje em dia tudo é dinheiro, a gente precisa pagar as nossas contas, aluguel, energia, comer, então é uma situação muito complicada. A gente vai trazendo mais atualizações para vocês sobre isso, quando tiver mais detalhes sobre o contrato assinado essa semana, e também sobre essa questão dos salários, né? Então, é uma coisa que a gente vai ter que ficar atento, mas é muito triste saber que isso está acontecendo. A gente fala da questão de jogar por amor ao time, ao esporte, mas são profissionais, né? A gente tem que lembrar isso. E, Vitória, tendo em vista essa questão da neurologia, que corre o risco de fechar as portas, como ocorreu no início da temporada, não jogou o Campeonato Goiano, isso impacta toda uma cadeia, né? Porque a neurologia também é um projeto social, também tem times de base, os times de base estão indo muito bem. O time Master também tem boas campanhas nos últimos anos e também é uma sessão meteórica da neurologia, né? 5 anos atrás eles estavam jogando Superliga C. Foram campeões da Superliga C, na primeira temporada da Superliga B, bateram na trave, foram para a semifinal, quase avançaram para a Superliga A. Temporada passada subiram junto com o Goiás. É muito triste a gente ver essa situação num time profissional que precisava de mais apoio, né? A gente terminou a temporada passada falando do tanto que era importante apoiar o vôlei goiano, aquela festa bonita no Goiânia Arena, e nessa temporada temos mais uma vez a neurologia nessa situação. Não, é muito triste porque, assim, os jogadores são profissionais, estão jogando a Superliga A e estão com salários atrasados, estão sem receber há 4 meses. Gente, isso é muito difícil para eles. Eles estão literalmente jogando por amor ali, porque eles estão recebendo nada e estão viajando, estão ficando longe da família. Isso tudo por amor ao esporte, de fato. Então é muito difícil a situação deles, ainda mais que não afeta só o time profissional. Né? A gente tem, como o Eigler falou, os times de base, o time master, que vão bem. Então, assim, é uma questão muito maior. Não é só a questão do time profissional que não recebe. Afeta também toda uma cadeia ali que depende desse projeto da neurologia dar certo. E que está sendo muito difícil eles estarem mantendo. Porque tem essa questão dos patrocínios, que não, pelo visto, não apoiam o suficiente, né? Porque para não estarem recebendo há 4 meses, gente, é muito tempo. É muito tempo que eles estão sem receber nada. Eles deixaram de jogar o Campeonato Goiano por causa disso, mas foram jogar um outro campeonato. Conseguiram jogar a Superliga A, né? Então, assim, é muito complicado. Não afeta só o time profissional, mas sim toda uma cadeia que depende do projeto da neurologia. E temporada passada, Renata, o Sábio, que era o presidente do time, já tinha falado que tinha vendido quase tudo para poder bancar o time. Então, essa questão, os jogadores são profissionais, é difícil a gente falar, continuar batendo nessa tecla, né? É até triste, vamos dizer assim. Sim, exato, né? A gente sabe que a situação não tá fácil desde a temporada passada, desde a pré-temporada. São situações
que a gente esperava que melhorasse com o acesso. Tipo assim, querendo ou não, é uma visibilidade maior, né? Você tá jogando uma Superliga A, mas não foi o que aconteceu. Tiveram novos patrocínios, tiveram novos acordos, mas pelo jeito não está sendo o suficiente para arcar com todos os custos do time. Porque não é só o salário dos jogadores, claro, eu acredito que esse é o principal, porque são pessoas que têm que cuidar de suas famílias, mas são viagens, são hotéis, são passagens, são uniforme, equipamento, comissão técnica, então são muitos gastos. Aluguel de espaço para treino, não sei o que mais, se eles arcam, por exemplo, com treinamento físico, né, musculação, essas coisas, mas se arcar também teria um custo com isso, às vezes medicamento, assim, para tratar lesão. Então, assim, são muitas coisas, não é só o salário, não é só chamar um pessoal para jogar, é uma estrutura muito grande e é um gasto muito grande. Então, é uma coisa que a gente vai ficar de olho nos próximos dias, né, para ver como se resolve essa situação, se vai resolver a situação, né, também. Tem essa, porque, querendo ou não, acredito que não seja também uma coisa só estralar os dedos que vai se resolver. Acredito que vai ter um processo aí ao longo dos dias e das semanas para ver como isso termina. Esse tanto de coisa que você falou que tem que pagar o que separa o esporte profissional do amador, né? Porque no amador é só juntar, você paga ali sei lá, R$ 50 para cada jogador, para ir lá por jogo, para ir lá jogar, e é isso. Não tem gasto com nada, geralmente é na mesma cidade. Algo que poderia ter melhorado a situação seria a parceria com o Atlético, né? Só que como o Atlético também foi mal na Série A do Brasileirão de futebol, teve que cuidar dos seus próprios problemas e não deu para fazer essa parceria com o Atlético. Eu estava bem, com a neurologia, perdão, estava bem empolgado para ver o que ia virar. Eu acho que seria uma boa para o time, daria até mais visibilidade, mas infelizmente não aconteceu. E vamos parar de falar um pouco de coisa triste agora, vamos falar do jogo de amanhã. Onde a gente pode acompanhar esse jogo, Renata? Essa é a melhor parte, porque você pode acompanhar esse jogo com a equipe Doutores da Bola no YouTube. Estaremos lá, em loco, no ginásio Rio Vermelho, aqui em Goiânia, para cobrir esse jogo. Então, teremos narração, teremos comentários, reportagem, ancoragem, mídias. Então, você pode acompanhar tanto pelo YouTube Doutores da Bola, pelo site da Rádio Universitária da UFG, então, radiouniversitaria.fg.br, rádio.fg.br, eu acredito. Se vocês puderem confirmar depois para mim. E também acompanhe nossas redes sociais, @Doutores da Bola no Instagram e @Doutores da Bola _ no Twitter, para ficar atento a todas as informações de tudo sobre esse jogo. Estaremos lá presente, então, desde as 15 para as 11 da manhã, a partida começa às 11, então a partir das 15 para as 11 você acompanha a nossa transmissão. Ô, Vitória, mas se a pessoa tá vendo o vídeo, já sei lá, 3 horas no sábado, no domingo, dá para ver no YouTube no outro dia, né? Com certeza. A live fica lá no YouTube do Doutores, certo? Qualquer coisa você só entra lá, vai estar todos os momentos do jogo, desde do início até o finalzinho, viu, gente? Pode ir lá no YouTube do Doutores da Bola. É isso daí. E para encontrar vocês, onde a gente encontra vocês? Bom, no meu Instagram é @re_akutsu, AKUTSU _. Então, é só no Instagram. O meu Instagram é v_faria08. Pode ir lá que vocês vão me encontrar. Eu tô no Instagram e no Twitter, o Egler Soares, nas duas redes sociais. No Twitter, agora participando um pouco mais, dando uns pitacos lá. Vou aparecer mais por lá. E eu queria também agora trazer ele. Vocês vão ver agora a voz de Deus aqui, o nosso apoio técnico. João, onde as pessoas te encontram, João? Beleza, Egler. Olha, no Instagram, @JoãoVitor_7. Tamo lá. É isso daí. Também siga o Fora de Eixo em todas as redes sociais, Fora de Eixo GO no Instagram, no TikTok também, estamos aparecendo por lá, temos vídeos, e no YouTube principalmente. Se inscreve, deixa seu like, comenta aí, é muito importante. E até uma próxima.